Olá, tá na hora do mate. Pega teu chimarrão e vamos prosear um pouco. Hoje eu quero compartilhar uma reflexão que talvez faça sentido para a tua vida. Tem uma coisa que eu tenho observado em muitas famílias do campo, que às vezes o produtor rural ele errou. E errou mesmo. Tomou decisões que não deram certo, fez investimento onde não deveria ter feito, confiou nas pessoas erradas, apostou em projetos que não saíram bem como ele planejou, e o tempo mostrou para ele que aquela decisão estava realmente errada. E até aí tudo bem. O problema é que os erros sempre chegam antes. Quando ele entra numa conversa, o passado chega junto. Quando ele dá uma opinião, alguém lembra do erro dele. Ou quando ele sugere um caminho diferente, sempre tem alguém que responde: olha só quem está falando. Ontem pensava diferente. Tu não foi? Pior é quando fala assim que tu não foi responsável por tudo aquilo. E sem perceber, a família começa a enxergar o homem pelo erro que ele cometeu e não pela pessoa que ele se tornou. Existe um texto muito conhecido em Provérbios, onde Salomão diz: o sábio ouve os conselhos e aumenta o seu conhecimento. E eu fiquei pensando sobre isso. Quem nunca muda de opinião não evolui. Quem nunca reconhece um erro não aprende. Quem nunca mudou a rota continua andando na direção errada. E eu tenho muito respeito por alguém que diz: eu estava errado. Mas muito mais respeito do que por alguém que insiste no erro só para proteger o próprio orgulho. Porque mudar não é sinal de fraqueza. Mudar é sinal de crescimento. E o agricultor entende. Isso eu acho que melhor que ninguém. Porque se ele escolhe uma variedade, uma semente nova, alguma coisa, e não produz, ele troca. Se ele usa uma técnica e essa técnica não funciona, ele muda. Se ele monta uma estratégia e ela não dá o resultado, ele corrige. Porque lá no campo, na agricultura, insistir no erro custa caro. Só que na vida também.
E talvez hoje alguém aí esteja carregando um peso enorme dentro da sua casa. Não porque continua errando, mas porque ninguém percebeu que ele mudou, que ele amadureceu, que ele aprendeu. E que ele não é mais aquela pessoa de alguns anos atrás. E se você se identificar com essa situação, lembre de uma coisa: você não é a soma dos seus erros. Você não é a soma dos seus erros. Sabe quem você é? Você é a soma do que aprendeu com os erros. Forte isso, né? Você não é a soma dos seus erros. Você é a soma do que aprendeu com os seus erros. Porque o erro faz parte da história. Faz parte da minha história, faz parte da sua história. Mas ele não define quem você é. E essa era uma reflexão, essa era a mensagem que eu queria trazer para você nessa prosa de hoje. Então, que Deus abençoe você, sua família, sua propriedade, e um forte abraço. Valeu!